Hoje é o dia da Constituição, a lei maior de um país que define questões fundamentais, como a forma de governo e o papel da sociedade. O Brasil está na 7ª Constituição. Depois de muitas tentativas, nós chegamos a um texto que é considerado por juristas e historiadores como um dos mais completos do planeta. Um exemplo dessa evolução é a proteção à saúde, que ficou evidente durante a pandemia da Covid-19. Há exatos 2 anos, o mundo lida com uma das maiores crises sanitárias da história. Só no Brasil, a Covid-19 já contaminou quase 30 milhões de pessoas e matou mais de 650 mil brasileiros. A pandemia afetou mais do que as estruturas da saúde pública. Desencadeou uma nova onda também no Poder Judiciário. A Justiça passou a ser acionada para garantir à população acesso ao tratamento para a doença, a leitos de terapia intensiva, a vacina. Foram tantas demandas que o Supremo Tribunal Federal criou o painel de ações Covid-19 para facilitar o acompanhamento. Os casos chegaram à maior corte do país porque a saúde é um direito social garantido na Constituição da República. A saúde foi incluído no artigo 6º como direito social fundamental, ao lado da educação, do trabalho, da previdência, etc. O artigo 6º, que trata dos direitos sociais, está inserido no título 2º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. A Constituição de 1988 é considerada por juristas e historiadores como uma das mais completas que o país já teve. Há, inclusive, um capítulo inteiro dedicado à saúde. O Sistema Único SUS veio daí. União, estados, municípios e o Distrito Federal financiando o acesso universal e gratuito a hospitais, coisas que outros países não têm. O Brasil se destaca, no Concerto das Nações exatamente por ter esse Sistema Único de Saúde, que assegura esse acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde a toda a população. Mas nem sempre foi assim. Antes de chegar à Constituição de 1988, o Brasil teve 6 cartas, 3 outorgadas e 3 promulgadas. A diferença é que apenas promulgadas são democráticas, ou seja, debatidas por representantes da sociedade. A Constituição é a lei maior do país. Por isso, é possível dizer que quanto mais duradoura e voltada para a sociedade for a Constituição, mais forte é aquela democracia. A nossa lei maior vai completar 34 anos. Ainda é uma criança se comparada com a de países como Inglaterra e Estados Unidos. Mas a abrangência social merece destaque e rendeu a ela o apelido de Constituição Cidadã. E para falar mais sobre a nossa Constituição Cidadã, sobre essa data, o Dia da Constituição, eu converso agora com o advogado e professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, Dr. Cláudio Pereira de Souza Neto. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Bom, vamos começar falando sobre saúde, o gancho da nossa reportagem. Não tem como a gente falar sobre dignidade da pessoa humana, sobre concretização de direitos, sem falar sobre o acesso universal à saúde. O SUS foi concebido a partir da ideia da nossa Constituição Cidadã. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância. É fundamental. A Constituição de 88, ela estabeleceu 2 princípios fundamentais na área da saúde, que é o princípio da universalidade do atendimento e o princípio da integralidade do atendimento. De acordo com o princípio da universalidade, todo brasileiro tem direito à saúde. E essa afirmação não é irrelevante, porque até a Constituição de 88 não era essa regra. Apenas quem tinha carteira assinada, apenas quem tinha vínculo formal de emprego, tinha acesso ao sistema previdenciário e também ao sistema de saúde. A Constituição de 88 estabelece a regra da universalidade, fundamental. E o segundo princípio é o princípio da integralidade. O poder público provê ao cidadão medidas de caráter preventivo, como é o caso, por exemplo, das campanhas de vacinação, mas também medidas de caráter curativo. Se alguém fica doente, tem acesso ao tratamento na rede pública, e isso é da máxima importância. O sistema brasileiro é um sistema muito importante, e se a Constituição de 88 se chama Constituição de Cidadã, isso se deve, em grande parte,
a forma como concebe e organiza a área da saúde. E o legislador dedicou um capítulo específico à saúde e nós tivemos nos últimos 2 anos, em virtude da pandemia, eu acho que vários exemplos em torno da efetividade desses direitos todos elencados lá no capítulo saúde, né, doutor Cláudio? Tivemos, o Supremo Tribunal Federal vem exercendo um papel absolutamente decisivo na preservação do direito à saúde. E isso pode ser dito especialmente no que se refere à atuação do Supremo durante a pandemia da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, reconheceu a estados e municípios o direito de estabelecer políticas tendentes à proteção da saúde, ainda quando essas políticas não fossem chanceladas, apoiadas pelo governo federal. Então, se hoje o Brasil tem um percentual de vacinação da sua população, que é um percentual muito significativo, isso se deve, em grande parte, à forma como o Supremo Tribunal Federal tratou da matéria. Falamos sobre saúde agora no Dia da Constituição, que faz referência justamente àquela que foi a primeira outorgada no país em 1824, mas vamos ampliar um pouquinho e voltar para nossa Constituição vigente, a de 88. Ela versa sobre saúde, educação, direitos e garantias fundamentais das crianças, dos idosos, da população em geral. Queria uma reflexão do senhor sobre essa carta que é considerada por muitos juristas como uma das mais completas do planeta, né? Isso se deveu, em grande parte, ao processo de elaboração da Constituição. A Constituição de 88, diferente do que aconteceu com outras constituições anteriores, ela não resultou de um projeto sistemático elaborado por uma comissão de notáveis. Ela foi elaborada diretamente pela Constituinte. Formaram-se durante a Constituinte diversas comissões setoriais, cada qual elaborou um conjunto de artigos que deveriam depois constar do texto constitucional. Então, essa forma de elaboração da Constituição durante o processo constituinte, em parte explica esse caráter mais analítico e essa extensão da Constituição Federal de 88. Isso é um aspecto positivo, há também seus críticos, mas eu quero chamar a atenção para o fato de que a Constituição, além de tratar de todos esses detalhes, ser também uma Constituição que trata muito bem de alguns princípios centrais, basilares do Estado Democrático de Direito. Esse é um ponto muito importante. A Constituição tem um sistema de direitos fundamentais, a Constituição prevê um conjunto de instituições voltadas à defesa da democracia. Portanto, ela é extensa, ela é analítica, mas também trata muito bem daquilo que é mais importante. E falando em mais importante, para a gente finalizar aqui a entrevista, em ano eleitoral, qual é a reflexão que o senhor faz sobre a nossa Constituição vigente, essa ampliação de direitos e de voz também à sociedade, o direito ao voto, a participação de entidades de classe e do povo, né, em processos como até a apresentação de uma ação popular, enfim, tem vários elementos. Mas em ano de eleição, esse ano tão importante, né, falando em democracia, em eleição, em Constituição, uma última reflexão do senhor. A Constituição tem sido a base, o alicerce para a preservação da democracia brasileira, para a preservação do pleno funcionamento das nossas instituições. Mesmo agora, temos verificado diversas ações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, baseadas na Constituição Federal de 88, que se orientam no sentido de impedir que redes sociais e aplicativos de notícias sejam empregados para desestabilizar a democracia brasileira. Só por aí já se verifica a importância da Constituição de 88 para a preservação da nossa ordem democrática e também, claro, das instituições principais incumbidas da sua aplicação, como é o caso do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada pela sua participação. Conversei ao vivo com o professor da UF, professor Cláudio Pereira de Souza Neto. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor e até a próxima. Muito obrigado, boa tarde, até a próxima.